Eu ainda lembro como se fosse hoje. Era um dia de finados, quando eu e a mamãe estavam entrando no cemitério e ela viu todo animado um pequeno cartaz pendurado no portão que dizia: necessita de vigilante. A mamãe olhou para mim e disse que eu estava na hora de começar a trabalhar para ajudar o papai nas despesas da casa. Aqui, mamãe? Eu não tenho coragem de trabalhar no cemitério, não. Tem sim, respondeu a mamãe, tirando um lápis da bolsa e anotando o número de telefone do cartaz. Para encurtar a história, 2 dias depois, às 6 da tarde, eu cheguei no mesmo portão vestido no uniforme preto, com o nome Vigilante bem grande na parte de trás da camisa. Segundo o gerente do cemitério, com quem havia conversado no dia anterior, o trabalho era simples e fácil. Apenas não permitir a entrada de pessoas depois que o cemitério era fechado. Ou seja, depois das 6, quando eu começava, até as 2, quando o outro vigia chegava. Depois que as últimas visitas saíram, eu fechei o portão, sentei numa sepultura pertinho da entrada e ali fiquei pensando nas histórias de assombração e morrendo de medo. A rua frente ao cemitério parecia abandonada. Não havia residências e nem movimento. Não passavam pedestres ou carros. E pouco a pouco a noite foi chegando e as luzes do cemitério foram acesas. Pelo menos as que ainda não tinham sido quebradas ou queimadas. O meu medo aumentava com o passar dos minutos. Cada barulho que eu ouvia, eu levantava assustado, esperando o fantasma aparecer. Mas graças a Deus não apareceu. A noite passou e o meu turno acabou. Na noite seguinte, eu fiquei sabendo que o cemitério possuía uma pequena sala com janelas de vidro no final da passarela principal, quase nos fundos do cemitério, onde podíamos vigiar com mais conforto. A segunda e terceira noite passaram mais tranquilas. O medo já não era tanto e eu passei quase todos os meus turnos dormindo na sala. No entanto, na quarta noite, algo estranho começou a acontecer. Por volta das 11 da noite. Eu olhei pela janela e vi que a uns 30 metros da sala estava um pequeno cachorro branco, peludo, latindo e correndo na passarela como se estivesse brincando sozinho. Poucos minutos depois, o cachorrinho parou de brincar e saiu por entre as sepulturas. Na noite seguinte, o cachorrinho voltou a aparecer. Brincou por alguns minutos e desapareceu. Na sexta noite, por volta da mesma hora, eu resolvi esperar pelo cachorro do lado de fora da sala, disposto a levá-lo à minha casa. Mas ele não apareceu. 2 noites depois, enquanto eu cochilava na sala, eu levantei da cadeira, olhei pela janela e lá estava o mesmo cachorrinho brincando no meio da passarela. Eu saí, chamei por ele, mas sem dar atenção aos meus chamados, o cachorrinho continuou correndo, parando, abanando o rabo e latindo. Até parecia que não escutava os meus chamados. Eu decidi ir até onde ele estava e tentar uma aproximação. Então logo dei os primeiros passos, o cachorrinho parou e ficou a olhar e latir na minha direção. Eu continuei caminhando e chamando por ele. Ao chegar a poucos metros do cachorrinho, ele parou de latir e eu ouvi espantado a voz do seu dono, que sentado sobre uma sepultura ao lado da passarela, dizia: "Nego, vem, vamos." Apesar da pouca claridade, eu pude ver um senhor vestido com um traje branco e um chapéu branco. Com certeza, um traje de uma época antiga. E enquanto eu olhava para o senhor, o cachorrinho correu em sua direção e os dois simplesmente sumiram, como num piscar de olhos.
Eu fiquei tão chocado com o que acabava de ver que permaneci olhando naquela direção, paralisado, sem a menor reação. Tão logo saí daquele transe, corri para dentro da sala, tranquei a porta e só saí quando o outro vigia chegou. Naquela mesma manhã, eu comentei da minha visão com a minha mamãe, que depois de ouvir do cachorrinho do senhor, correu até o quarto e voltou trazendo uma fotografia velha e amarelada. Eu não podia acreditar no que via. O senhor da fotografia era o mesmo senhor do cemitério, com um cachorrinho branco e peludo em seu colo. No rodapé da foto constava o nome do meu bisavô e do seu eterno amigo e companheiro, chamado Nego. Te cuida e muito obrigado.